vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Pois bem, quando nós lemos esse versículo, a gente pode pensar que naquele embate, naquela dúvida daquela mulher, quando ela começa a questionar a Jesus em que lugar ela deveria adorar, interessante que ela recebeu várias informações de acordo com a sua tradição, em que naquele monte era o lugar certo. Já foi explicado aqui, e eu vou só acrescentar algumas outras informações, que naquele monte também havia um templo. Não somente naquele monte, mas em outros lugares também havia outros templos. Pois bem, mas esse templo ele foi destruído 126 anos antes de Cristo. E os samaritanos, quando eles saíram do exílio, na verdade os assírios eles tinham uma técnica de guerra diferente dos babilônicos, dos persas, onde que, se os assírios invadissem aqui o Espírito Santo, ele pegava o pessoal de Uruçuca, pegava o pessoal de Minas, ele misturava os povos, porque a tática deles era o que, se houvesse vários tipos de pessoas ou nacionalidades, ficava mais difícil para o povo se unir e fazer uma rebelião. E aí, então, o povo de Deus, ele sofre essa mistura, e aí, nesse templo que eu falei que foi destruído por Icarno, eu esqueci agora o imperador, governador da província da Judéia naquela época, e aí, naquele templo, eles não se envolveram com a revolução dos macabeus, a resistência dos macabeus, eles ficaram neutros, e aí vai-se crescendo mais a rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Essa é só uma questão para a gente aprender mais do texto bíblico. E aí, naquele momento também do seu templo, eles adoram também outras divindades. E quando eu fico pensando na inquietação dessa mulher, ela querendo saber qual o lugar certo da sua adoração, hoje acontece na humanidade. As pessoas sabem quem é Jesus. As pessoas sabem que Jesus morreu. As pessoas comemoram a ressurreição de Cristo Jesus, mas não sabe qual a importância em sua vida todos esses fatos. Ou, acredito eu, que alguns creem de uma maneira histórica, fatos que realmente aconteceu na história. Mas qual a relevância para a nossa vida? Então, aquela mulher, ela retrata hoje a inquietação da humanidade. E aí, no versículo 1, se existem esses dois extremos, são pessoas das quais não há diálogo, não tem como a gente conversar, e aí é onde as pessoas dizem que religião não se discute, a gente realmente não tem como tirar nenhuma dúvida. Mas existe sim um grupo que está inquieto, sabendo quem é Deus, como que esse Deus ele se faz presente na nossa vida, como que esse Deus, nos dia a dia, nos ajuda, Ele é nosso socorro, Ele é nosso ajudador. E aí, então, aquela mulher, ela simplesmente começa um diálogo com Jesus. Interessante que ela vem retratando toda a história dos seus antigos, dos seus ancestrais, da tradição que ela recebera, e é aqui que é o lugar de adorar. E imediatamente, então, Cristo começa o diálogo. No verso 10, quando Jesus vira para ela e diz: olha, mulher, respondeu Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar de beber, tu lhe pedirias e te daria água viva. E aí, quando eu estava conversando com esse texto lá em casa, e a Sofia imediatamente me deu a resposta: é claro, pai. Jesus está falando para ela que ela não conhece porque os samaritanos só conhecem, na verdade, só adotaram o Pentateuco, só os 5 primeiros livros da palavra de Deus. É por isso que Cristo fala, se você conhecesse, ou seja, e aí ele usa uma parábola muito antiga, do Antigo Testamento, e Cristo aqui está mostrando para aquela mulher que ele era o cumprimento das Escrituras, mas, como o samaritano não acreditava nos profetas, nos livros históricos, nos salmos, eles não tinham como conhecer aquele que estava prometido e Cristo como o cumprimento das Escrituras Sagradas.
Imediatamente, então, a mulher, pensando em algo que é passageiro ou somente aqui, não entende a questão espiritual para a sua vida, no verso 15 ela dá uma resposta simples e natural. Ainda bem que nunca mais vou ter sede, eu não vou andar mais. Talvez ela andava aí uns 2 quilômetros, né? E meio-dia, na Palestina, em um local mais ou menos assim, de difícil acesso. Poxa vida, era o sonho de consumo de qualquer samaritano naquela época. Não ter mais sede e ir ao poço. No verso 15, temos essa resposta da mulher. E hoje também algumas pessoas, infelizmente, quando ouvem a palavra de Deus, quando ouvem uma instrução de Deus, por não ter conhecimento das promessas de Deus para a sua vida, simplesmente se limita ao que é passageiro, e não o que é o espiritual e o que é eterno. E Cristo, então, continua conversando com aquela mulher, e no verso 22, então, ele diz, olha, vocês adoram o que não conhecem. Confirma, né, porque eles deu uma referência de água viva. Se você voltar em Zacarias, capítulo 14, versículo 8, o Salmo 36, o verso 9, você vai ver toda essa referência da água viva, do dom de Deus, a água viva de Deus, como o dom da salvação, como a purificação dos nossos pecados e como o derramamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E isso tudo se cumpriu. Isso tudo tem se cumprido. Mas, infelizmente, a mulher age de forma natural. E, às vezes, nós, como adoradores, também queremos agir de forma natural. Nós não conseguimos mais enxergar o que é espiritual. E, às vezes, caímos em certos erros e equívocos por falta de conhecimento, até mesmo da essência daquele que nós adoramos. E importa, o texto que nós lemos, a perícope de 20 a 24, diz, importa. Se você pensar nessa palavra, que importa que você saiba que Deus é Espírito. Por que que importa? Porque Deus não está no espaço, Ele não está em algo. Não tem como eu fazer algo de Deus para que eu possa adorar. É por isso que alguns dos nossos irmãos, eles fazem a imagem de Deus, porque eles não creem nesse Deus Espírito. E aí a gente começa então no embate teológico, querendo condenar os irmãos. E a atitude de Cristo Jesus foi evitar os dois extremos, entrar num diálogo para que ele realmente pudesse ajudar aquela pessoa que realmente estava disposto, mesmo que por falta de conhecimento, no primeiro momento, ela não pudera passar, né, a entender as coisas espirituais, e Cristo estava mostrando a ela, devido à sua tradição, devido à sua falta de conhecimento, você não conhece porque você somente tem os 5 livros da palavra de Deus. Eu sou aquele que viria, eu sou o servo sofredor, que seria humilhado, Isaías capítulo 52, mas também serei exaltado. Então aquela mulher não tinha como ter conhecimento. Algumas pessoas também não têm conhecimento da palavra de Deus. Essa semana, pela misericórdia de Deus, nós fomos direcionados a uma vizinha, e ela fala, e ela veio ao nosso encontro, olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Vocês podem me ensinar? Meus irmãos, não tem coisa maior nessa vida do que esse pedido. Eu nunca ganhei na Mega Sena não, mas é melhor do que ganhar na Mega Sena. E aí, então aquela vizinha, ela veio ao nosso encontro, olha, eu leio, e quando eu estou assim, e ela falando, quando eu estou triste, quando eu leio a palavra de Deus, acontece algo, alívio no meu coração, na minha alma, eu fico tranquila. Olha que interessante. Existem pessoas hoje que não o conhecem. E aí Jesus aqui não está puxando, me desculpa a expressão, sardinha para os judeus, ao dizer que, vocês não conhecem, vocês não adoram porque não conhecem. Jesus não está dizendo que a forma que o samaritano estava adorando é errado, muito menos que eles estavam adorando não como se tivesse
como se Deus estivesse atacando a sua simples incredulidade. Não. Jesus estava colocando para ela a falta de conhecimento da essência da adoração deles. Antes, o que Cristo quis dizer com esse versículo, ele está dizendo que o objeto da adoração deles é, na realidade, desconhecido. O objeto da adoração dos samaritanos é desconhecido. Por que é desconhecido? Eles não sabiam quem era Jesus. Os samaritanos, eles não esperavam o Messias, mesmo que a mulher usa a expressão Messias aqui no português, mas eles esperavam um Tareb, na tradição deles, e não o Messias. Muitas pessoas hoje, irmãos, estão se perdendo na sua forma de dedicação a Deus, porque também não conhece o objeto da sua adoração. A minha filha sempre diz o seguinte, ela tem várias amigas da igreja, nós estamos offline hoje, a gente pode falar, da igreja católica, e ela sempre dá essa resposta. Por que vocês na sua igreja não têm imagem? Porque Deus é Espírito. É simples. Nós só podemos dar essa resposta porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o objeto da nossa adoração. Então, antes, Cristo entra nesse debate com essa mulher, ele aqui não está dizendo, e nem mesmo dizendo que os judeus estavam certos. Ele estava simplesmente levantando a questão da essência da adoração, o objeto da adoração do samaritano. Hoje a humanidade se perdeu. Hoje existem vários objetos de adoração, mas sem conhecimento. Se logo eu creio que Deus é Espírito e isso importa para que eu o adore, eu não posso materializar esse Deus. Eu não posso substituir esse Deus por nada. Senão eu troco o objeto da minha adoração. Em contraste, Jesus diz, nós judeus adoramos o que conhecemos. E aqui não quer dizer que todos os judeus estão salvos, não é nada disso. Nem mesmo, aqui não entra a questão do jeito do judeu também de adorar, nada disso. O que Cristo estava dizendo que os judeus estavam no curso da redenção da humanidade. É através do povo judeu que nós recebemos a revelação que nós cremos hoje como as Escrituras Sagradas. O que Cristo estava dizendo para aquela mulher que eles, os samaritanos, por conhecer só um pedaço da palavra de Deus, não entendiam o objeto da sua adoração. Os judeus, Cristo como cumprimento, naquela época, tá, irmãos? Porque se fosse hoje, vocês sabem que o Novo Testamento surgiu depois de Cristo Jesus. E naquele momento, então, Jesus diz para aquela mulher que nós, judeus, ou seja, os judeus estavam no curso da redenção. Irmãos, um dia desse, eu recebi um vídeo, eu estava trabalhando com uma pessoa, e ele era muito devoto, muito católico mesmo. E ele mandou um vídeo onde o seu líder dizia que, através deles, a Bíblia veio através deles. Eu falei, não, se você abrir em Romanos, se você ler o livro de Romanos, vai ver que as Escrituras vêm através dos judeus, mas isso não quer dizer que somente os judeus estão salvos, não, porque eles falharam na sua vocação. Impressionante como que as pessoas, elas acreditam porque não têm conhecimento das Escrituras. Eu só estou dando um exemplo, não estou menosprezando, nem de forma pejorativa, dizendo que coitadinho deles, não, de jeito nenhum. Não significa também, irmãos, que somente a liturgia, ou não é isso que Jesus está dizendo para esse momento. Cristo, nesse momento, ele chama a atenção, mais uma vez, para a essência da nossa adoração. E aí a pessoa que nós estamos adorando, ou melhor dizendo, a pessoa que nós temos condições de chegar até a Deus. Infelizmente,
dentro de uma polarização religiosa, ou um pluralismo religioso, onde existem vários deuses, várias igrejas, várias religiões, várias doutrinas. Doutrinas não, vários costumes, melhor dizendo, né? Várias igrejas. E aí hoje a humanidade se perde e pergunta, qual igreja que está certa? Lembro-me na minha infância que a gente discutia sobre a Bíblia, né? Por que essa Bíblia tem menos livros e a outra tem mais livros? A humanidade carece de conhecimento e ela perece por falta de conhecimento, não somente o povo de Deus. E, infelizmente, nós, como eu dei o exemplo no versículo 1, queremos entrar em um extremo e começar a discutir sobre algumas questões teológicas, ou talvez perdemos nessa questão dessa falta de conhecimento e até mesmo da nossa essência. E aí não conseguimos responder àquele que pede a razão da nossa esperança. A gente não consegue ajudar o outro também a seguir a Jesus. Queria finalizar aqui, por causa devido ao nosso tempo, que é muito importante, importa que nós devemos sim conhecer, como verdadeiros adoradores de Jesus, conhecer o objeto da nossa adoração. Porque chega um momento da nossa vida que a gente também não sabemos como adorar, porque a gente não conhece.